Então vai acontecer o que Ele planejou. Amém, meu irmão? Amém? Queria então que você pegasse a sua Bíblia aí onde você está e abrisse em 1 Samuel, capítulo 4. 1 Samuel, capítulo 4. Fique em pé só mais alguns instantes para a gente ler juntos. 1 Samuel, capítulo 4. Quem achou aí, grita bem alto, diz: achei! Achei! Quem não achou, dá aquele outro grito, diz: espera aí! Opa, estou operando. Eu sempre me lembro, quando eu falo isso, eu me lembro da época em que os nossos pastores e líderes, que hoje já estão com o cabelo bem branquinho, eles diziam assim: quem achou, diga amém, e quem não achou, diga misericórdia. Lembra disso aí? Quem lembra disso aí? Deixa eu ver. Tem cabelo branco aí, enfim. Ou então eles ficavam na ponta do pé, levantavam o calcanhar e diziam: quem achou, diga amém, quem não achou, diga escola bíblica dominical. É ou não era? E quando eu lembro disso, eu não posso esquecer de agradecer a Deus, porque nós tivemos esses homens e mulheres de Deus que investiram em nós, que insistiram e disseram: vamos lá, vamos ler as escrituras, vamos ler, vamos buscar a palavra de Deus. Desde pequenininho, na minha igreja batista, lá em Jardim América, eu me lembro, já na escola bíblica dominical, tinha uma brincadeira já com as crianças. Era o debate bíblico. Aí, Bíblia na mão, meu irmão, todo mundo. E as professoras, minha tia Cida era professora, a Núbia, a irmã do Tony, era professora. E, gente, deixa eu apresentar para vocês, minha esposa está aqui também, ó. Linda, minha esposa está aqui também com a gente. Meus 2 filhos, olha que coisa, eu tenho 2 filhos, o Caleb e Josh. Eles estão lá embaixo agora ministrando e profetizando sobre as crianças também. Meu Deus do céu, imagina a alegria do pai, né? Estava conversando com o Emerson lá em cima, e ele dizendo: o pessoal às vezes quer tentar dar uma cutucada na gente, e alguém comentou aí: o filho do Emerson, da Fernanda, o Isaac, já está fluindo. E como é que foi mais ou menos como ele falou? Está indo muito mais longe que os pais. Aí ele falou: pô, se tentou me atacar, só me abençoou. Porque isso é ser bem sucedido, amém, meu irmão? É deixar sucessores que vão voar muito mais alto do que a gente, amém? Glória a Deus. E ali na escola bíblica dominical, eu me lembro então que a professora falava lá: olha, prepare aí sua espada. E dizia um texto, por exemplo, abra aí em Jeremias 15, 19. Meu irmão, a gente ficava doido, levantava e eu tenho que achar. É isso aí mesmo. E aí abria lá em Jeremias 15, 19 e levantava a voz como de trovão. Tudo criancinha. Aqueles que separam o que é santo do profano, esses serão a minha boca na terra, diz o Senhor. Eita, a gente ficava empolgado ali lendo aquilo. Ainda que eu tenha crescido em uma fase da minha vida, no meu início da minha fase adulta, eu virei um crente meio Raimundo. Quem sabe o que é crente Raimundo? Um pé na igreja e outro no mundo, né? Fingindo que era cristão e tal. E aí meio perdido, querendo dar uns perdidos por aí. Mas só que aquelas sementes que haviam sendo plantadas em mim começavam a mexer e borbulhar dentro de mim. E o que aconteceu depois? Inevitavelmente eu fui agarrado e mergulhado na glória de Deus. E hoje eu estou separando o que é santo do profano e sendo boca de Deus para a minha geração. Daquela mesma época eu tenho outros amigos lá que também se transformaram, se tornaram pastores, que estão tocando a sua geração com a glória de Deus. Então glória a Deus, porque nós tivemos homens e mulheres, nossos pastores. E vamos dar uma salva de palmas a esses líderes, a esses pastores que tanto nos abençoaram, nos mergulharam em Deus. Precisamos sempre honrar esses irmãos, amém, meu irmão? Porque deixa eu dizer uma coisa para você. Eu sei que a gente é jovem, é cheio de disposição para lutar, para ir para cima. Quem aqui está se sentindo assim? Como Josué com a espada na mão. Vamos embora, vamos para cima, vamos ganhar, vamos arrebentar. Está se sentindo assim? Quem é que está cheio de disposição aí? Vamos lá. Sim, tem uma geração se levantando, cheia de disposição, indo para cima. A gente só não pode esquecer de uma coisa: que a espada de Josué não pode estar desconectada do cajado de Moisés. Nossos pastores, líderes, homens que nos abençoaram, nos conectaram com o que nós estamos vivendo, nós temos que permanecer honrando a eles. Porque uma geração contará a outra geração os grandes feitos poderosos do Senhor. Amém, meu irmão? Glória a Deus. Achou aí então? 1 Samuel capítulo 4, versículo 2. Eu estou a fim de voar aqui nesse lugar. Eu estou, meu Deus. É hoje, hein? Amém? 1 Samuel capítulo 4, versículo 12. Começa assim o versículo 12. Naquele mesmo dia, um benjamita correu da linha de batalha até Siló.
com as roupas rasgadas e terra na cabeça. Quando ele chegou, Eli estava sentado em sua cadeira ao lado da estrada. Estava preocupado, pois em seu coração temia pela arca de Deus. O homem entrou na cidade e contou o que havia acontecido, e a cidade começou a gritar. Eli ouviu os gritos e perguntou: o que significa esse tumulto? O homem correu para contar tudo a Eli. Eli tinha 98 anos de idade e seus olhos estavam imóveis, ele já não conseguia enxergar. E o homem lhe disse: acabei de chegar da linha de batalha, fugi de lá hoje mesmo. E Eli perguntou: o que aconteceu, meu filho? E o mensageiro respondeu: Israel fugiu dos filisteus e houve uma grande matança entre os soldados. Também os seus 2 filhos, Ofni e Finéias, estão mortos, e a arca de Deus foi tomada. Quando ele mencionou a arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás ao lado do portão, quebrou o pescoço e morreu, pois era velho e pesado. Ele liderou Israel durante 40 anos. Sua nora, a mulher de Finéias, estava grávida e perto de dar à luz. Quando ouviu a notícia de que a arca de Deus havia sido tomada e que seu sogro e seu marido estavam mortos, entrou em trabalho de parto e deu à luz, mas não resistiu às dores do parto. Enquanto morria, as mulheres que a ajudavam disseram: não se desespere, você teve um menino. Mas ela não respondeu nem deu atenção. Ela só deu ao menino o nome de Icabode e disse: a glória se foi de Israel, porque a arca fora tomada e porque o sogro e o marido haviam morrido. E ainda acrescentou: foi-se a glória de Israel, pois a arca de Deus foi tomada. Fecha a sua Bíblia aí e antes de sentar, dê um aplauso bem forte à palavra viva e verdadeira do Senhor. Vamos lá, vamos construir um entendimento aqui juntos. E eu sempre digo para a gente ir juntos, por quê? Porque de verdade a gente precisa construir juntos, amém? Somos uma família e nós vamos construir juntos. Eu sei, a gente está numa conferência, é um lugar grande aqui, e existem pessoas responsáveis por algumas áreas, e inevitavelmente pode ser que precisa haver algum movimento, alguma locomoção, mas eu queria fazer um pedido, que você só se movimentasse a partir de agora, se for uma emergência, se for urgente, aí óbvio, você vai ter que resolver o que você precisa resolver, você vai ter que se locomover. Mas se não, eu queria que você ficasse no lugar onde você está, para que a gente fizesse convergir toda a atenção possível aqui nesse lugar. Amém, pessoal? Amém, pessoal? Para a gente convergir a nossa atenção aqui, para a gente de verdade construir juntos. Porque a ideia não é que esteja alguém aqui em cima da plataforma com o microfone na mão sendo o apresentador e quem está sentado na cadeira são só os espectadores, não. A ideia é que sejamos nós juntos os anfitriões da presença da glória de Deus para a nossa cidade, amém? Nós vamos construir juntos. Sim, eu estou com o microfone na mão, eu que vou falar, mas sentado aí nessa cadeira tem uma terra fértil que vai receber a semente, vai frutificar no tempo certo, amém? Vamos juntos? Vamos lá. Eu estou sentindo no meu espírito uma convicção por causa da leitura que a gente consegue fazer, de que nós estamos vivendo no Brasil dias de cumprimento profético. Nitidamente tem uma coisa acontecendo na nação brasileira. Mais alguém está percebendo isso junto comigo aí? Tem uma chave sendo virada na nação. De verdade, uma atmosfera está sendo diferente. É ou não é, pessoal? Existem profecias que foram liberadas sobre o Brasil. Olha, teve gente de fora da nação. Teve gente levantando a sua voz profética dizendo: ei, Brasil, preparem-se. Prepare-se, eu, Senhor, eu vou sacudir a economia, eu vou abalar a corrupção. Ei, Brasil, é chegada a tua hora. Quem lembra disso aqui? Foi profetizado sobre o Brasil. Olha, há mais tempo atrás ainda, as irmãs do coque, antes de virar moda a sala de oração, as irmãs do coque já estão nas salas de oração orando há muito tempo atrás. Quem sabe quem são as irmãs do coque aí? As irmãs do coque estão lá com o joelho no chão, clamando, chorando, profetizando. Teve irmã do coque que falou: Deus, os meus filhos, pega os meus filhos, não deixa eles se perderem, levanta eles como tua boca aqui na terra, profetas que vão tocar a tua geração. E quando nascerem os meus netos, filhos dos meus filhos, não deixa eles se perderem também não, Deus. Levanta eles como profetas, faz eles ser aqueles que vão conectar o céu e a terra. E eu vou te dizer uma coisa, hoje aqui nesse ambiente tem neto de irmã do coque, fluindo com poder e a capacidade de se conectar com aquilo que foi liberado há muito tempo atrás. Então nós estamos vivendo dias de cumprimento profético aqui no Brasil.
É nítido visualizar. A gente faz uma leitura no espírito, mas é possível ver o que está acontecendo. Tem grupo de jovens e adolescentes se reunindo nas praças lá em Brasília, e os garotos estão queimando por Deus toda semana, e dizendo: a gente não vai. E quando chove, eles pegam um guarda-chuva e lota a praça, fica lá orando, clamando, profetizando. Deus está fazendo. Deus está fazendo. Esses jovens lá em Brasília ficaram sabendo que havia um índice muito alto de suicídio em Brasília. Então eles falaram: não, nós não podemos aceitar isso, esse espírito de morte. E começaram a orar, a interceder, clamar, a insistir. E foram até as casas orar pelos adolescentes. E foram se mover, foram fazer o que era preciso ser feito. A igreja tomando os lugares de escuridão. E sabe o que aconteceu? Quase um ano depois, saiu uma nova pesquisa e o índice de suicídio em Brasília baixou. E lá no norte do país, eu tive com a equipe, com a Cultura do Céu, lá em Juruti, um lugar longe demais, lá no norte do Brasil. É o interior do Pará. Pegamos um avião aqui no Rio, fomos até Manaus, fizemos uma conexão, fomos até Santarém. Santarém esperamos um pouco, porque tinha um pessoal que vinha nos buscar com um barco. E aí entramos nesse barco, passamos 5 horas atravessando o rio Tapajós. Aí chegamos nessa cidadezinha chamada Juruti, às margens do rio Tapajós. E os irmãos vieram nos receber com uma alegria, com o coração alegre. Oh, que legal receber vocês. Aí fomos para a casa de uma irmã lá, onde ela estava fazendo um almoço. E rapaz, quem já comeu tucunaré na brasa? Tambaqui na brasa. Isso é avivamento, meu irmão, esse negócio. Bom demais. E as irmãs estavam lá preparando aquele cheiro, e os irmãos querendo conversar. E aí o jovem pastor, o Jander, começou a compartilhar ali do que Deus estava fazendo. E isso já faz algum tempo, tem mais de um ano isso. E ele conversando comigo, eu fui perguntar para ele: cara, me conta aí, o que Deus falou para vocês? O que você veio fazer aqui em Juruti, que aqui é longe demais? Ele disse: então, Davi, papai pediu para eu vir para cá, e você sabe, o filho tem que obedecer o pai. Você está ligado o que está escrito em João 5,19? O filho faz aquilo que vê o pai fazer. Eu já falei: opa, já me desconectei um pouco daquele cheiro da comida lá, e falei: me conta aí, cara. Ele disse: então a gente veio para cá e começamos a nos mover aqui. Nós iniciamos a nossa movimentação pegando uma caixinha de som, botando em uma das esquinas aqui da cidade, e a gente começou a levantar um altar de adoração para Deus. Começamos a declarar que o Senhor é o Senhor da nossa existência, que Ele é o Rei, que venha o reino dEle, que se manifeste aquilo que Ele planejou, e começar a insistir nisso. Bom, Salmo 22, versículo 3, está escrito que o Senhor é santo e habita em meio aos louvores do seu povo. O Senhor é santo e habita em meio aos louvores do seu povo. Você já sabe, aqui é uma igreja madura, você já sabe que louvor não é simplesmente música, né? Louvor é falar bem de alguém ou de alguma coisa. Então, quando tem um povo que tudo que ele é, aquilo, a forma de existir, de se vestir, de se portar, louva o nome do seu Criador, ou seja, fala bem daquele que é o seu Criador, então esse povo tem o poder de atrair a habitação de Deus para esse ambiente. E foi isso que Jander e seus amigos ali em Juruti fizeram, clamando aos céus, invocando o nome do Senhor. Eles atraíram a presença e o governo do Rei da Glória. Ora, quando o Rei da Glória vem assentado no seu trono com todo o seu governo, meu irmão, todas as coisas começam a ser colocadas em ordem. Tudo começa a voltar ao seu projeto original. E Jander estava ali adorando ao Senhor, só que do outro lado da rua tinha um prostíbulo. E eles ali adorando ao Senhor, e eles não pensaram em ser um daqueles profetas que apontam para quem está em pecado e começa a dizer: ei, pecadoras, suas prostitutas, vocês têm que ir para o inferno, queimar no inferno, pecadoras. Não, meu irmão, porque a melhor maneira de você denunciar o que é errado é você vivendo o que é certo. Quer denunciar o que é de mentira? Vive o que é de verdade. Numa alusão aqui, pensa comigo uma rua onde tem um prédio que está torto. Então o prédio está torto numa rua. Você quer denunciar esse prédio que está torto? Levanta um prédio reto do lado do prédio que está torto. Todos que passarem nessa rua vão identificar: opa, ali eu estou vendo um modelo errado, porque do lado se levantou um modelo correto. Vamos levantar um altar de adoração ao Senhor correto, reto diante de Deus, e inevitavelmente aquilo que é de mentira vai ser desmoralizado naturalmente. Então Jander e seus amigos adorando ali ao Senhor, naquela esquina, no interior do Pará, em Juruti, aclamando aos céus, até que de repente, uma prostituta sai de dentro do prostíbulo, atravessa a rua, se aproxima do ambiente onde eles estão adorando, dobra os seus joelhos em lágrimas e diz: eu preciso desse Deus que vocês estão cantando para transformar a minha vida.
Então ela foi abraçada e perdoada pelo amor poderoso do Senhor, e se conectou com eles naquele ambiente de adoração. E as semanas foram se passando, os meses foram se passando, e uma após outra prostituta ia saindo de dentro do prostíbulo e ia se conectando com eles em adoração ali. Sabe o que aconteceu lá em Juruti? O prostíbulo fechou as portas. Pode aplaudir mesmo o que é que Deus está fazendo. Eu já estava com lágrimas nos olhos, já tinha esquecido daquele cheiro bom do tempero do tambaqui na brasa que as irmãs estavam fazendo. E falei, meu Deus, tem um avivamento tocando Juruti no interior do Pará. Comecei a me lembrar do livro que eu lia, que me tocou profundamente lá em 2003, o livro chamado O Mundo em Chamas, que conta o avivamento que aconteceu no país de Gales, onde um garoto, Evan Roberts, ele fez uma oração ao Senhor e disse, Senhor, dobra-me, ou seja, dobra as minhas vontades, faz a tua vontade prevalecer. Então startou um avivamento no país de Gales. Ele e alguns jovens e até crianças se moviam de uma forma tão pontual naquela nação, que ativou um avivamento que ficou conhecido como o avivamento do país de Gales. Os relatos são tão intensos, e quando eles passavam pelas ruas da cidade cantando cânticos espirituais, os donos dos bares fechavam as portas, constrangidos, porque a glória de Deus estava passando pela rua da cidade. Os jornalistas vinham de outras nações para poder escrever e fazer uma matéria sobre o que estava acontecendo, e em lágrimas eles escreviam o que estava acontecendo com aqueles jovens. E quando a carta e a matéria chegava em outra cidade, quando as pessoas abriam a carta para ler, o avivamento tocava aquele lugar também. Meu Deus do céu! Pregadores famosos da época foram para Gales para saber, meu Deus, o que Deus está fazendo? E os relatos contam que esses pregadores famosíssimos, conhecedores da teologia, se sentavam em lágrimas e faziam a seguinte exclamação, meu Deus, eu trocaria todos os meus anos de conhecimento por uma pequena porção que eu estou vendo fluir na vida dessas crianças. Então ali em Juruti, quando ele começou a me contar que em meio à adoração, prostitutas estavam saindo de dentro do prostíbulo para entregar a vida para o Senhor, eu falei, pronto, é isso, está acontecendo de novo. Então nós estamos vivendo no Brasil dias de cumprimento profético. Está acontecendo de novo. Você concorda com isso, meu irmão? Você está sentindo isso no seu espírito? Está acontecendo de novo. Deus está fazendo. Agora pensa comigo. Para dias de cumprimento profético, nós precisamos de um posicionamento correto. Porque senão nós vamos perder aquilo que Deus está fazendo. E eu posso dizer para você, e digo isso com muito temor e muito tremor com esse microfone aqui na mão. Nós já experimentamos na nação brasileira dias de visitação muito intensas, como nós estamos experimentando esses dias agora. Sim. Eu poderia aqui pontuar alguns momentos em que isso já aconteceu na nação brasileira. Nos anos 80, Goiânia foi tocada por uma visitação da parte de Deus, onde surgiu o movimento das comunidades. E foi impressionante o que Deus estava fazendo. Dali surgiram novos ministros, gente que estava no secreto, guardadinho, começou a liberar canções que começaram a tocar a nação, e Deus começou de verdade a fazer algo poderoso. Os relatos são intensos também. Dizem que enquanto os grupos de louvor, conectados à opinião de Deus, estavam ensaiando, e para quem é músico aqui vai me entender, porque o momento do ensaio geralmente o templo está vazio. Por quê? Geralmente é algo meio que monótono. Volta nesse acorde de novo, faz de novo essa levada na bateria. Meu irmão, você já fez esse solo 5 vezes, mas eu quero que você faça mais 5 vezes. E é meio que monótono, é o horário do ensaio. E é assim mesmo, a gente tem que ensaiar para poder ficar tudo bonitinho, tá tudo direitinho ensaiado, para quando Deus vier a gente poder fluir da forma como Ele quer. Mas lá em Goiânia, nesses dias em que Deus estava visitando a nação brasileira, mesmo sendo só o horário do ensaio do grupo de louvor, o templo não estava vazio, estava repleto de pessoas com o joelho no chão, lágrimas nos olhos, dizendo, meu Deus, eu estou sentindo a presença da glória de Deus aqui no ensaio do grupo de louvor. E do lado de fora tinha fila de pessoas sentindo a sua carne ser afetada pela glória de Deus, dizendo, eu quero entrar aí nesse ambiente. Deus estava fazendo, sabe por quê? Porque estavam ouvindo a opinião de Deus. A palavra glória, sim, vem de kabod. Kabod é o peso da glória de Deus. Mas a igreja primitiva também, os historiadores já encontraram relatos de que a igreja primitiva, ao se referir à glória de Deus, eles usavam também a palavra doxa.
Diga essa palavra bem alta aí para mim, por favor. Diga doxa. Doxa significa opinião. A opinião de Deus. Então quando o povo de Deus libera a sua voz, ou se conecta àquilo que é a glória de Deus, entendendo que é a opinião de Deus, então de fato a opinião de Deus vem com um peso sobre nós e começa a nos conectar com a vontade dele, e de verdade a transformação nos ambientes. Uma igreja que levanta a sua voz e profetiza: Deus, eu anuncio a tua glória sobre esse ambiente. Quando vem alguém que está enfermo, sendo comido por um câncer, você levanta a sua voz e diz: Deus, eu profetizo a tua glória, ou seja, a tua opinião a respeito dessa enfermidade que está no corpo dessa pessoa. Então é a vontade dele que prevalece, não a nossa. Não a nossa. Aí de verdade a gente entra e encarna a oração que Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Porque durante algum tempo, muitos de nós já nos equivocamos, e eu me incluo nisso. Fizemos listas enormes pedindo a Deus aquilo que a gente queria viver, mas era a nossa vontade. Quantas campanhas já fizemos dizendo com papel na mão, escrito lá: Deus, eu estou aqui decidido o que eu quero para a minha vida. Número 1 eu quero, número 2 eu preciso, número 3 me dá, número 4 o Senhor sabe, Deus, eu preciso disso. E a gente vai pedindo para Ele do jeito que a gente quer, e ainda tem a ousadia de pedir para Ele: Deus, assina aí embaixo, porque é isso que eu decidi que eu quero fazer. Dá carteirada em Deus. Quando Ele está lá no céu olhando para mim, para você, dizendo assim: ô filho, você ainda não entendeu que os meus caminhos é que são maiores que os seus? Os meus planos são maiores que os seus. E aí Ele está olhando para mim, para você, dizendo: vamos fazer o seguinte, eu é que vou dar um papel em branco para você, e você vai assinar embaixo e deixar que o resto eu preencho do meu jeito. Quem topa? Quem topa? Quem está afim de viver isso? Ali em Goiânia, nesses dias, esses irmãos estavam ouvindo a opinião de Deus, o doxa, a glória de Deus. E inevitavelmente isso começou a acontecer. Agora repito, com muito temor e tremor, com esse microfone na mão, eu digo para você, nitidamente, algumas coisas começaram a se equivocar naqueles dias. Aqueles que se tornaram ícones muito conhecidos na nação brasileira, infelizmente uma grande parte começou a engarrafar a glória de Deus. Colocaram as suas etiquetas particulares e começaram a dizer: esse é o meu ministério, fulano de tal e tal, e vai ser do meu jeito. E começaram a negociar aquilo que é inegociável. E sabe o que aconteceu no Brasil? O que nós lemos aqui em 1 Samuel capítulo 4. Icabode, foi-se a glória. Foi-se a glória. E aí então aconteceu esse ato na nação brasileira. E depois eu posso pontuar mais uma visitação da parte de Deus que aconteceu sobre o Brasil. Quem não se lembra do que Deus fez ali em Belo Horizonte, em Minas Gerais? Um movimento que ficou conhecido como movimento da adoração extravagante. Quem lembra disso aí? Horas e mais horas mergulhados em Deus, chorando, clamando e encharcando os carpetes de lágrimas de arrependimento, dizendo: Deus, nós precisamos do Senhor, nós te queremos. Tu és o amado da nossa alma. E Deus estava visitando o Brasil, era muito intenso. Eu tenho amigos que moravam em Belo Horizonte nesses dias. E eles dizem para mim: Davi, a gente andava pelas ruas da cidade e vez ou outra encontrávamos nas calçadas gente com lágrimas nos olhos, chorando. E a gente se aproximava para perguntar: está precisando de alguma coisa? E a pessoa dizia assim: eu não sei muito bem o que está acontecendo, mas eu estou reconhecendo que eu sou pecador e eu preciso de Deus para mudar a minha vida. Deus visitando a nação brasileira, sacudindo o Brasil com uma visitação mais uma vez. Irmãos entravam paralíticos numa cadeira de roda e ninguém nem precisava botar a mão na perna da pessoa. Em meio ao ambiente da adoração, o paralítico levantava e saía andando, curado pelo poder da glória de Deus. Deus estava fazendo. Mas infelizmente, outra vez e nitidamente, muita gente começou a engarrafar a glória de Deus novamente. Negociar aquilo que era inegociável. E outra vez no Brasil, Icabode, foi-se a glória, nitidamente. Olha, quando eu falo sobre isso, eu falo com muito temor e muito tremor, porque muitas dessas pessoas foram meus referenciais, meus pais espirituais. E eu quero te dizer uma coisa: uma boa maneira de você honrar os seus pais é você não cometer os mesmos erros que seus pais cometeram. Eu tenho meus 2 filhos, Caleb e Josh, e eu sou ser humano. Tem mais alguns seres humanos aqui dentro desse lugar aqui? Eu cometo erros, é inevitável, eu sou falho. Então tem vezes que eu posso exagerar com meu filho, e ele vai absorvendo o que eu estou vivendo, mas eu espero que até com os meus erros ele aprenda e não faça os mesmos erros que eu cometi. E em fazer isso ele vai estar me honrando. Está comigo nisso aí, meu irmão?
O que eu quero dizer para você é o seguinte: Deus já visitou o Brasil, outras oportunidades, nós já vivemos dias muito intensos, como nós estamos vivendo esses dias. Agora nós estamos iniciando 2019, mas não só em 2019, desde 2017, 2018, tem uma onda se levantando na nação brasileira. Deus está visitando a nação, está acontecendo de novo, só que nós não podemos deixar que daqui a alguns anos, alguém com o microfone na mão chegue diante de uma congregação, diante de um público e diga: eu me lembro, lá em 2019, 2018, 2019, Deus estava tocando o Brasil, tinha um povo incendiado ali na Barra da Tijuca, clamando pelos céus, vivendo a verdade do Evangelho. Tinha uns malucos aí de uma companhia Cultura do Céu, e os caras não estavam buscando a Deus, e Deus estava fazendo, mas se perderam no meio do caminho. E outra vez no Brasil, Icabode, não, no nosso turno vai ser diferente. Nós vamos permanecer em Deus, custe o que custar, doa o que doer, ainda que seja na contramão do sistema. Sim, a porta permanece estreita, não está em reforma, ela está estreita ainda, e nós vamos por esse caminho, sem desanimar, sem retroceder. Nós vamos permanecer até o fim. Tem irmãos me encontrando em algumas cidades, e por conta do que Deus está amplificando, do que Ele colocou como um encargo profético sobre nós, alguns dos encontros dizem assim: uau, Davi, você é uma bênção, cara. Olha as canções que você está compondo, céu e terra se encontram. Você é uma bênção, cara. Tem um avivamento acontecendo através da tua vida. Você é uma bênção. Eu olho para o irmão e entendo a motivação dele, e eu também estou feliz pelo que está acontecendo na nossa vida, no nosso ministério. Só que para alguns irmãos eu digo com muito carinho, falo: irmão, que bom que Deus está fazendo, que bom que está acontecendo. Mas o que eu realmente espero é que daqui a muitos anos você me encontre novamente, eu esteja com o cabelo bem branquinho, já sendo avô, e você olhe para mim e diga: ah, você é uma bênção sim, cara, porque você permaneceu em Deus. Permaneceu em Deus. Porque acontecer é muito especial, meu irmão, mas anota isso no teu espírito: permanecer é mais importante do que acontecer. Muito mais importante. Amós capítulo 5, versículo 21, se inicia ali uma palavra muito dura direcionada ao povo. Está escrito assim: eu odeio e desprezo as suas festas religiosas, não suporto as suas assembleias solenes. Não me tragam ofertas, nem oferta de cereal, não vou recebê-las. Pare com o som das suas canções e o barulho das suas liras. Ao invés disso, corra um rio perene de justiça e integridade. Ah, meu Deus! A palavra perene significa que permanece. O que Deus realmente está interessado em que eu e você sejamos é um rio que não para de correr, vivendo a justiça e a integridade do reino de Deus. A gente pode fazer conferência, eu faço conferência no Rio de Janeiro também, eu me preocupo em um som ficar legal. Eu faço as canções, a gente quer fazer um arranjo legal, não tem nenhum problema em fazer tudo isso. A gente pode chorar, pular, falar em língua, xaralabalá, rodar, cair, babar o chão, tudo isso pode acontecer. A gente só não pode voltar para a nossa existência, para o nosso cotidiano e deixar isso guardado dentro das quatro paredes. A gente só não pode deixar os anos irem passando e o nosso caráter não ser transformado por um caráter de Cristo. A gente precisa encarnar Mateus capítulo 6, versículo 6, todos os dias. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, busca o teu pai que está em secreto, e aquele que está em secreto te ouvirá e te recompensará publicamente. Porque senão a gente vai correr o risco de se perder mais uma vez. Legal, vamos botar a iluminação. Só não vamos deixar a iluminação ser mais importante do que o brilho do sol da justiça. Vamos botar a máquina de fumaça, só não vamos deixar a máquina de fumaça ser mais importante do que a fumaça da glória de Deus. Sim, vamos compor canções, produzir, vamos cantá-las. As canções e os ministros só não podem ser mais importantes do que o caráter de Cristo que tem que existir dentro da vida deles. Olha, eu estou aqui nesse púlpito com o microfone na mão porque eu estou respaldado pelos pastores de vocês. Então eu estou respaldado para pregar aqui. Respaldado estou, mas quem me aprova de verdade é a minha esposa e os meus 2 filhos. Porque ela dorme comigo todo dia, acorda comigo, meus filhos convivem comigo. Eles sabem se o que eu estou pregando aqui é de verdade ou não. Eles sabem se eu sou aqui só um bonequinho, um ministro de plástico, tentando impressionar algumas pessoas com algum discurso para fazer você levantar da cadeira, ou se quando eu desço daqui, eu vou em prantos para casa dizendo: eu preciso viver o que eu estou pregando. Porque senão vai ser em vão, meu irmão.
A gente sabe alguns discursos muito imponentes. A gente sabe como fazer um ambiente. É só botar um acorde com um pad em tom menor, a gente emociona as pessoas. Só que precisa ser mais do que canções, mais do que palavras eloquentes, mais do que uma religião. Precisa ser a movimentação dos filhos maduros de Deus. Essa grande família que vai glorificar o Pai. O próprio Jesus disse o seguinte: Pai, eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Sim, Pai, eu glorifiquei o teu nome na terra, porque eu fui até o fim, eu consumei, eu terminei a obra. Eu e você vamos terminar essa obra. Nós vamos até, quem está comigo nisso aí? Nós não vamos nos perder no meio do caminho, nós vamos até o fim, como um rio perene, de justiça e integridade. Ah, mas e as canções? Serão só um detalhe. Ah, e as palavras que a gente tem? Serão um detalhe, porque aquilo que a gente vai estar carregando vai ser muito mais importante do que aquilo que a gente está falando. Vai ter hora que não vai precisar nem abrir a boca, meu irmão. As suas atitudes, do que você carrega. Eu fui abastecer o carro aqui na Belardo Bueno um dia desse. Aí parei lá na fila, e estava uma fila enorme. E aí quando foi chegando a minha vez, meu carro tinha GNV, o carro que eu tinha antes. E aí tinha GNV, e sabe como é que é? GNV tem fila, que é mais barato. E aí eu estava chegando a minha vez, e o procedimento é quando chega a sua vez, você sai do carro e deixa o frentista abastecendo, e você sai de perto do carro. Então eu fui para a lojinha de conveniência, entrei lá, fui lá ver o preço das coisas. Aí dei uma olhada no WhatsApp, vi outro preço de outras coisas. Falei, leva um doce para minha esposa? Não levo. Se eu levar um doce, ela vai dizer, meu Davi, vou ter que malhar mais, Davi. Reclama, eu falei, então não vou levar. E eu fiquei ali, e passou o tempo, escutei uma buzina. Falei, ih, deu ruim. Deu blade, estou atrapalhando lá o trânsito, a fila. Aí voltei correndo lá para o meu carro. Pá. Quando eu estou voltando para o carro, eu me deparo com a seguinte cena. O cara que estava atrás de mim tirou o carro de trás do meu carro, passou o meu carro injuriado, porque eu não tinha tirado logo o carro e era a vez dele. Ele foi até a frente, deu a ré e encostou o carro dele com a traseira do carro bem pertinho do meu carro. Saiu do carro como quem diz assim, agora você vai ter que esperar eu abastecer o meu carro, e só depois que você vai sair. Eu vi aquela cena, cheguei devagarzinho, entrei no carro, dei o cartão pro frentista. Quando ele botou na maquininha, eu falei, o cara aí tá meio chateado, né? E o cara olhando assim, parado atrás do carro, olhando para mim. Eu dei uma olhada, já fiquei até com medo, falei, não vou nem olhar mais. Vai que é demônio. Tô brincando. Aí eu fui, paguei e falei, cara, mas eu vou embora para casa em paz. E o cara ali olhando, agoniado, eu paguei. Aí eu tive que fazer inúmeras manobras, né? Fui um pouquinho para frente, um pouquinho para trás, um pouquinho para frente. O cara que estava atrás se compadeceu da situação, aí deu uma ré, eu fui conseguir tirar o carro. Tirei o carro. Quando eu estou saindo pelaquela calçada grande ali assim, o cara que estava lá emburrado veio na minha direção, correndo, mandando eu abaixar o vidro e queria falar comigo. Eu falei, meu Deus, já fugi da situação. Lá veio o cara querer me bater aqui. Aí parei o carro, abaixei o vidro. Ele já estendeu a mão, botou para dentro do carro e falou assim, parabéns, pastor Davi Fernandes. Agora eu vi que aquilo que você prega, o que você canta, é o que você vive de verdade. Eu sou abençoado pelas suas canções no YouTube, mas agora eu vi que você vive aquilo que você prega. Não, mas calma, deixa eu dizer uma coisa para você. Nem sempre a gente acerta, meu irmão. Eu sou ser humano, eu falo, às vezes eu fico irritado também. Só que eu estou todo dia indo para minha casa, para o meu quarto, ouvindo a minha esposa, ouvindo as escrituras e falando, Deus, eu preciso melhorar. Eu preciso ser melhor, eu preciso me controlar, eu preciso ser igual a Jesus. Porque alguém cheio do Espírito Santo de Deus não é só alguém que fala não é só quem tem uma voz rouca dizendo, eis que te digo essa noite, não, meu irmão. Gente falando bonito já tem de montão por aí. O que nós precisamos é de homens e mulheres queimando com o caráter de Cristo. E antes de levantar a sua voz para falar, eis que te digo, esse caráter por si só já será a própria profecia. Vamos falar em língua, vamos pular, vamos sapatear. Eu sou neto de irmã do Coque, da Assembleia de Deus, então eu gosto de fogo. Eu queria pregar igual o presbiteriano. Falar, amém, abramos as nossas Bíblias essa noite. E eu inclusive amo a profundidade dos presbiterianos, a forma como eles ensinam. É profundo, eu amo. E eles vão falando bem calmo, e a gente vai aprendendo, uma unção de mestre, né? Só que eu nasci numa casa onde a chapa esquenta, filho. E o pessoal grita mesmo, e fala, e ora, expulsa demônio. Então eu não consigo pregar calminho, dá vontade de gritar, de falar, de voar, de pular aqui em cima. Esse é o meu jeito, é o jeito que eu falo. Eu não estou tentando impressionar e emocionar ninguém, amém? Eu não vim aqui como um animador de plateia, eu vim aqui com uma convicção profética para conectar a minha geração com a vontade do Pai eterno. Mas então alguém cheio de Espírito Santo não é só alguém que pula, que fala.
Alguém cheio do Espírito Santo é alguém que tem os frutos do Espírito. Domínio próprio, longanimidade, bondade. Amém? Quem está comigo nisso aí? Então eu olhei para aquele irmão e falei: ô irmão, legal, amém. Claro que depois que passou um tempo, eu cheguei para a minha equipe e falei: pô, eu podia ter falado para ele assim, né? É você, Satanás? Brincadeira. Porque estava me testando ali. Mas meu irmão, o que Deus está interessado em ver na minha vida e na sua vida é que sejamos um rio perene de justiça e integridade. Gente que permanece gastando a sua vida até o fim. Sabe essa minha avó que eu falei para você, essa irmã do coque, ela está com 87 anos de idade. Então o cabelo dela está bem branquinho, ela já anda um pouquinho mais devagar. Eu vou lá na casa dela, está morando na Ilha do Governador, na casa do meu tio Nilton agora. Aí eu vou lá na casa dela, chego lá, às vezes a gente leva o violão também, né, amor? E aí ela vai e começa a cantar, a gente senta ali na varanda, na cadeira de balanço, ela começa a cantar aquelas músicas dela da antiga. A porta é Jesus, a porta é Jesus. E a porta é Jesus mesmo. E a gente chora ali, e ela às vezes relembra outros momentos e relatos da forma como ela se moveu. E é claro que desde pequenininho, convivendo com ela, eu presenciei uma porção de coisa. Eu sei de quando ela foi para a aldeia de índios pregar o evangelho para os índios. Eu sei de quando ela ia com as irmãs do coque até os centros de macumba, de umbanda, e orava pelas irmãs. Voltou. E ela orava lá pelas mães de santos. Sabe o que as irmãs de santos viraram? Irmãs do coque também. Quando eu tinha 5 anos de idade, ou uns 6 por aí. Quando eu tinha uns 6 ou 7 anos de idade, eu ficava jogando futebol ali em Jardim América. Conhece lá Jardim América? E a gente jogando bola ali na frente da casa dela, como um bom flamenguista. Tem flamenguista aqui também? Deixa eu ver. Ih, rapaz, tem pouco flamenguista aqui. Tem vascaíno aqui? Botafoguense não tem. Ih, rapaz, olha lá. A irmã é do fogo, aleluia. E cadê o time que é do céu? Cadê o time do céu? E aí jogando futebol ali na frente da casa da minha avó, ela abriu o portão e dizia: Davi, entra, vai tomar o seu banho, se arrumar, porque você vai comigo para o círculo de oração da sociedade de senhoras. Só faltava falar: terra! Como criança, o que eu dizia? Óbvio, não, vó, eu não quero ir, eu quero ficar jogando bola. E ela dizia: entra agora, vai se arrumar. Eu ia, botava roupinha de mão dada com ela para o círculo de oração da sociedade de senhora. Chegava lá, ela encontrava com as outras irmãs do coque. E olha os nomes: irmã Yolanda, irmã Estelita, é só nome assim. Aí eu sentava lá, eu pequenininho, ficava sentado olhando aquela reunião e as irmãs falando naquela língua meia louca. E eu assim olhando, falei: que doideira é essa? Me lembro o dia que entrou uma mulher totalmente descabelada, endemoniada, e caiu possessa por demônios, e a minha avó orando, as irmãs orando, e a mulher foi liberta ali, ela vomitou, colocou para fora um tumor, foi curada pelo poder da glória de Deus na reunião. Eu falei: cara, que doideira é essa? E fui crescendo, quando eu estava já com uns 9 anos de idade, eu estava com uma enfermidade, urinando sangue, sentindo muita dor quando ia urinar sangue, e minha mãe me levando nos médicos, e tentando arrumar uma internação para mim, porque não conseguia descobrir o que era, até que minha mãe foi lá e me levou na casa da mãe dela, minha avó. Chegamos na casa da irmã do coque. E aí minha mãe disse: olha como é que o Davi está, estamos tentando descobrir o que é. Minha avó já falou logo assim: deita ele ali na minha cama. Eu fui lá, deitei na cama da minha avó, ela foi lá na cozinha, você sabe como é que é pentecostal, foi pegar uma lata de azeite. Botou um pouco de azeite na mão, levantou a mão e falou: Senhor, eu consagro esse elemento a Ti. Levantou a minha camisa, passou a mão na minha barriga. Eu me lembro como se fosse semana passada isso. Passou a mão na minha barriga e falou: seja curado agora em nome de Jesus. E disse: pode ir no banheiro agora que você está curado. E eu criança, eu falei: mas vai doer, vó. Ela disse: você está curado. A gaúcha braba já me pegou pela mão assim: vai agora, vem. E me levou no banheiro, levantou a tampa do vaso, eu pequenininho ali, ó, saiu urina na hora. Fui curado imediatamente pelo poder da glória de Deus. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 20 está escrito: o reino de Deus não consiste só em palavras, o reino de Deus é poder. Poder. E os anos foram se passando, e eu vendo tudo o que estava acontecendo. Teve uma época em que minha tia Marilza, esposa do tio Nilton,
teve meningite, ficou internada no hospital, não resistiu, faleceu. Então todos os familiares foram até o hospital dar um abraço no tio Nilton, dizer meus sentimentos, Nilton, e todo mundo triste ali, até que de repente a mãe dele, minha avó, chega no hospital. Chega a irmã do Coque no hospital, meu irmão. Ela já chegou pro filho dela, pro meu tio, e falou: Nilton, onde é que está a Marilza? E meu tio disse: pois é, mãe, a Marilza não resistiu, ela faleceu, infelizmente. E minha avó disse: Nilton, aonde está a Marilza? E meu tio disse: mãe, eu já vou dar entrada nos documentos, ela não resistiu, ela faleceu. E minha avó disse: Nilton, me leva até onde está a Marilza agora. Então meu tio pegou a minha avó, levou ela para a parte de trás, ali onde estava o corpo dela, inerte, frio. E minha avó botou a mão sobre o corpo da minha tia e disse: sai da morte e vem para a vida agora, em nome de Jesus. E a minha tia ressuscitou dos mortos. Ressuscitou dos mortos. Agora me ouça com toda a sua atenção, por favor. Por que eu estou te contando isso? Para dizer que alguém da minha família é totalmente espiritual e cheio do poder da glória de Deus? Não. Eu estou te contando isso pelo seguinte motivo, me dê toda a sua atenção de presente. A minha avó está com 87 anos de idade. Ela não é famosa. Ela não tem o rosto dela na capa de nenhum CD como eu tenho, outros amigos têm. Ela não tem nenhum canal no YouTube com mais de 10 milhões de acessos. Não tem rede social pedindo, por favor, clique aqui, dê o seu like, compartilhe para abençoar o nosso ministério. Nada disso, não é famosa. Mas ela é conhecida no céu e temida no inferno. Sim. E pela forma como ela gastou a sua vida, e tem gastado a sua vida, vai chegar o dia em breve, e isso é natural, vai chegar o dia do sepultamento dela. E no dia do sepultamento da minha avó, vão estar todos os meus familiares, eu, meus filhos, vão estar também os meus primos, os meus tios, amigos da família. E inevitavelmente, no momento do sepultamento dela, olhando aquela cena, é inevitável eu sentir saudade. Vão vir lágrimas aos meus olhos, provavelmente. Eu vou olhar para aquela cena, vou chorar. Em algum momento, eu sei, uma das minhas lágrimas vai tocar uma ponta de sorriso dos meus lábios. Porque eu vou olhar para aquela cena e eu vou pensar exatamente assim: vó, a senhora não deixou nenhuma herança para nós. Nunca teve muito dinheiro, nunca se preocupou em buscar dinheiro. E não há nenhum mal a gente ser próspero, ter dinheiro. Eu tenho sido abençoado financeiramente por Deus, sou próspero, não há nenhum problema nisso. Mas no caso dela, eu vou pensar nisso: a senhora não deixou nenhuma herança para nós. Ninguém vai precisar ficar brigando, ninguém da família vai brigar para ver quem vai ficar com a parte da casa, quem vai ficar com a conta bancária, não vai ter nada disso. E eu vou pensar: vó, a senhora não deixou herança. Não deixou herança, mas deixou um legado. E legado é diferente de herança. Herança você deixa para alguém, legado você deixa em alguém. Ninguém vai tirar isso. Ninguém. O que ela deixou para mim, eu estou transferindo para os meus filhos. E não tem a ver com dinheiro. Eu estou aqui agora profetizando para a minha geração, aqui na reunião para os adultos. Sabe quem está lá embaixo profetizando para as crianças? Caleb e Joshua, meus dois filhos, um de 13 e outro de 10 anos de idade. Porque ela tem sido como um rio perene de justiça e integridade. Quanto a mim e a você, ao invés de dizerem: pois teve uma geração naquela época, em 2019, que se perdeu, não, vai ser o contrário. Eles vão encontrar os nossos filhos, eles vão encontrar os seus filhos, vão encontrar os nossos filhos espirituais, e vão perguntar para eles: ei, por que, garoto, que por onde você passa eu vejo o rastro da glória de Deus? Ei, Isaac, vão perguntar para o seu filho: aonde você vai, menino? Há uma pontuação, uma conexão do céu e a terra. O que acontece? Por que você vive dessa forma? Qual é o segredo? Eles vão dizer: sabe o que? Eu vivi em dias onde os meus pais foram as pessoas mais parecidas com Jesus que eu conheci na terra. Eles eram como um rio perene de justiça e integridade. O que eles falavam era o que eles viviam. Eles permaneceram em Deus. Então a minha avó vai ser enterrada. E provavelmente vai acontecer com ela o que aconteceu com Eliseu. Quando aquele morto foi jogado na sepultura de Eliseu e tocou nos ossos de Eliseu, o homem voltou à vida. Vai acontecer isso com a história de vida da minha avó. Quem tocar na história de vida dela, nos testemunhos do que ela viveu, vai ressuscitar da sua morte espiritual. Vai ressuscitar, vai ser despertado da sua inércia espiritual. Porque ela viveu como um rio perene de justiça e integridade. Mais do que palavras, mais do que canções, mais do que uma religião.
mas a movimentação genuína de uma grande família, de muitos filhos semelhantes a Jesus, para a glória do Deus Pai. Rios perenes. Meu irmão, o que for fora disso é só brincadeirinha de evangélico. Eu sei qual é a seriedade desse nome, do que esse nome representa. Aqueles que representam o evangelho, os evangélicos vêm do evangelho. Só que banalizaram essa palavra. Qualquer um diz que é evangélico. Tem traficante no Morro do Rio de Janeiro que diz que é evangélico. Então ele foi lá, mandou quebrar todos os centros de macumba, falou, não, aqui a gente é evangélico. Bateu nos pais de santos, sei lá. O meu Jesus agiria diferente. Ele ia lá abraçar a mãe de santo e ia falar para ela bem parecido com aquilo que ele falou para a mulher na beira do poço. Ah, se você soubesse quem eu sou. Aí o traficante está lá quebrando tudo, está botando caixinha, instalou caixa de som em toda a favela, na comunidade toda. Tem lá a caixa de som para tocar, sabe o que é? Não é funk nem pagode não, está tocando música gospel lá todo dia. Só que ele é o traficante evangélico. Então ele está com um fuzil na mão e eu imaginei ele perguntando para a galera voltando da rua. E aí, como é que está a movimentação? Vendemos muita cocaína? Como é que foi? Roubaram muito, entrou muito dinheiro? E o pessoal dizia, ô chefe, arrebentamos. Vendemos pra caramba, roubamos muito. E é capaz dele dizer, glória a Deus, aleluia, fé em Deus. Porque ele é o traficante evangélico. Não tem o problema em nós termos simpatizantes do evangelho. Isso é até bom. Porque se eles são simpatizantes do evangelho, eles têm que se aproximar então de nós mesmos. Só que quando eles se aproximarem de nós, meu irmão, eles precisam encontrar não só pessoas que têm o título eclesiástico de evangélicos. Eles têm que encontrar homens e mulheres em que as pessoas não vão perguntar mais, ei, qual é a sua religião? Tem que passar esse tempo, meu irmão. Não é mais gente perguntando, ei, qual é a sua religião? É gente vindo com lágrimas nos olhos, com o olho arregalado, perguntando, por favor, me conta, de que cultura você é? E a gente vai poder dizer, eu faço parte de uma cultura que veio do céu. Eu faço parte de uma cultura do reino de Deus. Justiça e integridade, o caráter de Cristo em nós. Rios perenes de justiça e integridade. Sim, aí dessa forma, eu creio que muito em breve a gente vai poder ouvir o William Bonner abrindo o Jornal Nacional dizendo boa noite, com aquela voz bem grave dele. Algo muito louco está acontecendo no Rio de Janeiro. Aí os curiosos, claro, já vão aumentar o controle da televisão. Meu Deus, lá vem de novo, desgraça. Os traficantes devem estar tomando as ruas, pegando todo mundo, sequestro. Todo mundo aumenta bem a televisão e aí aquela voz grave dele vai ficar mais potente ainda. Vai começar a sacudir as paredes das casas. Porque ele vai seguir dizendo assim, e essa loucura eles estão chamando de avivamento. Sim, os traficantes estão tomando as ruas com um fuzil na mão, com a arma na mão, mas estão indo para a delegacia dizer, eu quero pagar pelo que eu fiz, porque eu conheci um povo que vive uma verdade, eu olhei nos olhos deles, e eu vi o fogo da glória de Deus. Eu profetizo isso sobre a tua vida, eu libero um decreto hoje, nessa manhã, aqui nesse lugar, nós seremos como um rio perene de justiça e integridade. Quem recebe isso aí no seu espírito? Por favor, fique em pé no seu lugar onde você está, meu irmão. Levanta as suas duas mãos aos céus.